Fala mulher, estamos com mais um episódio do Metascast e hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial. A gente vai falar de beleza, mas beleza com naturalidade, valorizando o que você já tem. Estou aqui com a doutora Karen Barros. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar de estética, então. Vamos falar de tudo. Não vai poder esconder nada hoje aqui, porque as mulheres querem saber o segredo da beleza. E o que eu quero saber de você, Karen? Antes de você entrar aí, né, imergir no mundo da biomedicina, no mundo da estética mesmo, como é que foi esse começo? Conta pra gente. Então, eu venho de uma família que a minha mãe é cabeleireira. Ela já atuava no segmento beleza, né? E ela era docente do Senac. Então, eu já tive a oportunidade de, paralelamente, já começar no segmento de beleza. Já vi os bastidores de desfiles. Uau! Trabalhei como maquiadora no Senac, docente de maquiagem. Então, eu acho que já tinha uma veia já para olhar esse nicho, né? E aí eu me tornei enfermeira, nada a ver, né, com estética. Sim, enfermeira. não, né? Depois as coisas se completam. Escolhi a enfermagem como profissão, atuei ali paralelamente no Senac, dando aula em beleza, mas estudando saúde. E quando eu me formei, eu vi a oportunidade da estética, né, como um procedimento que eu fui fazer numa esteticista e não deu certo. Caramba, Aí eu comecei sério? a pesquisar. Era uma celulite no interno de coxa, posteriorzinha, não saía por nada. Por que não sai? E ela fez aquelas massagens doloridas, tinha ventosa. E eu fiquei traumatizada, não queria voltar mais, porque doía muito. Deve ter um outro jeito pra fazer isso. Falei, não é possível. Comecei a dar Google, né? E pesquisei e descobri que o enfermeiro, ele era esteta em São Paulo. Aí eu falei, então existe uma especialização que o enfermeiro pode trabalhar com estética. Fui eu para São Paulo, tive a oportunidade de fazer esse curso. Antigamente era carboxiterapia. Eu acho que eu preferia o negocinho da moça, que era mais dolorido. Eu já tive essa experiência e era dolorido. Exato. Mas em 5 sessões eu obtive Resolveu. resultado. Aí eu falei, opa, esse negócio é bom. Peraí, deixa eu entender. Chamei as amigas, né? Pra não falar as minhas pacientes modelo, não vou falar cobaia. E eu falei, galera, vamos validar isso aqui. Preciso da ajuda de vocês como um portfólio. Comecei a fazer uma especialização lá em São Paulo como enfermeira. E na minha casa, num quartinho, de forma assim, amadora, eu tinha um cilindro, umas ampolas de enzima e um sonho, né? Eu queria me tornar autônoma. E, paralelamente, para financiar isso, eu continuava fazendo os plantões como enfermeira, mas empreendia nos finais de semana, nas folgas, ali nas minhas amigas. E quando eu percebi, um dia eu fazia o que eu ganhava num plantão inteiro de 12 por 36, falei, eu acho que eu vou querer mais disso aqui. E comecei a entender como é que eu poderia fazer o processo de ser autônoma. Que legal, então pode-se dizer que o caminho começou a ser trilhado pela necessidade mesmo. Exato, Você pela esbarrou, liberdade. óbvio, você já estava no meio, era tudo muito propício pelo histórico da sua mãe, de você trabalhar com beleza, mas você caiu na enfermagem, ponto. Então, veio uma necessidade sem querer, né? Você viu que ganhava mais e falou, peraí, aqui eu tenho que dar uma atenção. E aí, dali em diante? Então, só para fazer um entre aspas aqui, não é que o hospital seja um ambiente insalubre, né? Tem muita gente que hoje, meus alunos, minhas amigas, continuam performando como enfermeira convencional. Sim. Mas não fazia mais sentido para mim a conta, né? Eu 12 por 36, ou seja, eu precisava trabalhar, plantão, vamos lá, 20 dias no mês para obter o que eu ganhava num dia. Uau, um dia? Eu ganhei num dia. Antigamente era só criolipólise, ela era extremamente valorizada. Uma sessão de criolipólise era R$1.500. Uau. 700 a R$1.500. Você imagina 12 horas de máquina. Caramba. Então, quando eu vi, eu acreditei. Falei, gente, peraí. Isso aqui é o valor do mês inteiro. Eu peguei o ápice da estética, né? A estética mais avançada, tecnológica. Então, falei, preciso disso aqui. E eu precisava transformar aquilo ali em empreendedorismo, eu não tinha noção. Eu fui treinada na minha faculdade para prestar serviço. Sim. Não para empreender. Dona do próprio Exatamente. negócio. Eu não tinha ferramenta alguma. Fui batendo cabeça. Cara. Legal mesmo, assim. Mas as coisas foram ganhando forma. E uma dúvida, assim. Você começou esse processo, mas qual que foi o ponto que você percebeu que não era só sobre você ganhar mais, não era só sobre o que estava estourando nessa visão, esse olhar de ser visionária mesmo com a área da estética.
mas também de perceber que você estava mexendo muito mais do que com a aparência das mulheres. Porque tem isso, né? Quando a gente se sente bem, quando nós estamos bem com nós mesmas, com o que a gente encontra no espelho, vamos falar assim, o casco. A gente se sente bem. A gente se sente bem de entrar numa roupa, a gente se sente bem de botar um biquíni na praia. Verdade. Então, quando que você percebeu isso? Que não era só sobre o que você transformava por fora, mas sim por dentro das mulheres. Certo. Então, a gente trabalha a dor, né? Trabalhador é trabalhar a sua dor. A gente geralmente escolhe a nossa profissão por um déficit ou por algum gatilho emocional da tua infância, alguma coisa na sua criança ferida. Eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. Então, eu me tornei enfermeira pediátrica. Então, já tá bem nítido ali que tinha uma criança ferida precisando cuidar do outro. E quando eu identifiquei a oportunidade de cuidar de pessoas, né, você entende o seu propósito. E eu só tinha um instrumento, eu aproveitei a minha ferramenta, eu atraio as pessoas, mas a missão é muito maior do que cuidar, né? Não cuidar só a embalagem, a gente tem que cuidar também ali, entregar uma palavra. O enfermeiro ou o biomédico, né, que hoje eu sou biomédica, ele não só cuida do corpo da pessoa. Muitas vezes a gente é o terapeuta, é a amiga, é a acolhedora, muitas vezes você é o ombro quando a pessoa precisa. Muitas das mulheres que passaram ali no consultório, né, deitada na maca, estavam com problemas de relacionamento e a gente despertar o feminino da mulher novamente e ela falar, não sabia que eu poderia florescer aos 40 anos. E ela já tinha aquilo tudo com ela, mas ela precisava validar, ela veio sem uma ferramenta. De fora, né? Exatamente. Então, quando eu entendi que o meu propósito era servir dessa forma, eu vi que era aquilo que fazia sentido para minha vida, que o hospital realmente foi só eu acredito, tá, que o hospital foi só as ferramentas que eu precisava para performar bem no que eu faço hoje, porque eu trabalho muito saúde estética e não só a estética. Tanto que a gente, né, começou antes de começar o podcast falando de estética regenerativa, naturalista, mais humanizada. Então, hoje a pegada do meu trabalho é realmente entender qual é a necessidade desse terreno biológico. Como a gente vai desinflamar, se a paciente está mediada por hormônio ou não, né? Ela está vindo aqui por excesso. Adianta, uma dúvida, tá? Adianta, eu vou lá, faço um tratamento com você, né? Um exemplo, para celulite. Você precisa olhar a vida dela como um todo? Ou seja, o que desencadeia ela ter tanta celulite? Como que é o estilo de vida dela? Como é que funciona essa avaliação, doutora? Vou falar pelo meu trabalho, tá? Como eu sou enfermeira antes de ser biomédica, então eu já tenho esse olhar um pouquinho mais desconstruído de ser Ctrl+C, Ctrl+V, né? O que era igual o da fulana, não existe. Cada pessoa tem seu corpo, sua composição anatômica. Então, sim, eu faço uma entrevista de saúde, eu vejo questões hormonais, eu vejo terreno biológico, se está inflamado, se não está. Se essa mulher tem filho, se ela trabalha, se ela faz atividade física, se ela faz uso de medicamentos, se tem doença crônica. Eu preciso entender como que funciona esse corpo, quais são as necessidades, as dores dessa mulher, para que eu consiga entregar com excelência o resultado dela. Porque não adianta só ir lá tratar a celulite e não saber qual foi a causa daquela celulite. É uma compulsão alimentar, né? Às vezes ela não tem educação nutricional, ela não tem noção do que é carboidrato, do que é proteína, não sabe nem que existe nutricionista. O óbvio precisa ser dito muitas vezes. Certeza. Então, eu oriento a necessidade de contar caloria, de reduzir um pouco mais. É hormonal? Essa paciente, ela está mediada por hormônio, ela precisa de uma ginecologista, do endócrino, para ajustar uma tireoide, ou então as gônadas, né? Precisa ajustar ali trompa, ovário. Como é que está essa paciente por dentro? Como é que está a questão da mama? Como é que está a questão do corpo internamente? Então, não adianta vir uma paciente com Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu não trabalho dessa forma. Eu preciso, de fato, personalizar para que aquilo ali tenha excelência e que tenha durabilidade. Porque senão ela só consegue o resultado ali de imediato, mas não se mantém, né? Não troca os hábitos, né? Exato. E aí, conforme ela vai... Eu desinflamei, eu reduzi a gordura, de repente tirei um septo fibroso, né? Que é o aspecto da celulite por conta dessas compressões. Preenchi e fiz uma dor. Ficou lindo. Os hábitos alimentares, a questão hormonal, ela continua. E aí, novamente, então as pessoas às vezes falam, estética não dá resultado.
Justamente, por que não dá resultado? Cadê a participação, deverzinho de casa? Né? A conscientização desse cliente para que ele entenda que a participação 100% dele. Total. A parte alimentar precisa estar sendo agregada, precisa mudar os hábitos. Total. Então, Isso é uma visão integral da mulher. mais holística. Né? Você precisa olhar ela em todos os âmbitos para que seja um trabalho em conjunto. Exatamente. É o que eu sempre costumo falar. Não dá para fazer nada sozinho. Nem a doutora, nem a própria mulher. A gente sempre precisa ter uma equipe ao nosso entorno de especialista para nos ajudar a fazer as coisas e conseguir êxito. E quando a gente não tem êxito em alguma coisa, quando nós não temos resultados, ou eu ou alguém do time teve alguma falha, preciso avaliar, ajustar para fazer de novo. Isso deve acontecer em vários ciclos, né? Por exemplo, encerrei sessões de algum procedimento com você e aí, não tive resultado. Aí você traz para avaliar. Você avalia, assim, pode ter sido falha minha, pode ter sido falha dela que não fez alimentação, ou que não fez exercício. Existe essa avaliação de resultados com a paciente? Então, como eu tenho uma bagagem, são 18 anos, né? Fazendo mais do mesmo, quando a gente está há muito tempo com um problema na mão, a gente se torna especialista. Você já sente o cheiro. Eu já sei quando e como o caminho tem que dar certo. Que legal. Então, eu já identifico no meio do caminho a conduta que eu já tenho que modificar, que não fez sentido para aquela paciente. Então, o olhar do profissional, ele é muito importante no trajeto. Porque não é só assim, igual um medicamento. Até o fim. Toma dipirona 40 dias e volta aqui. Legal. Eu preciso estar monitorando esse resultado para que, se o corpo ele reagiu daquela forma, faz sentido? É nesse tempo? Não, está demorando, não obteve o resultado. Depois de muitas amostras, eu tenho muitos casos e muitos caminhos iguais. Porque o ser humano, ele tem forminhas, né? Sim. Então, eu preciso entender, não fez sentido? Peraí, qual é o potinho que eu vou colocar ela aqui agora? Então, vamos tentar nesse. E eu não preciso falar isso para o paciente. Isso já é dentro da personalização do resultado. Eu preciso só ir direcionando o meu tratamento para que ela tenha efetividade, de fato, ali no resultado. A gente pode entender que existem padrões repetitivos de comportamento de pacientes. Então, você já tem mais ou menos um protocolo para cada situação. Tenho sim. Que legal. O que vai mudar de um paciente para outro é quantidade ou estímulo, mas a gente consegue trabalhar com as mesmas tecnologias com parâmetros diferentes. Porque às vezes você fala assim, mas você está fazendo laser em todo mundo. Mas a gente tem parâmetros diferentes para cada tipo de pele. Exatamente. Sessões, número diferente. A finalização da pele diferente. Você, pele oleosa, outra acneica. Peraí, qual é a finalização dessa pele? Então, cada pessoa vai seguir performando mesmo que seja a mesma tecnologia. Mas eu tenho direcionamentos diferentes com prescrições diferentes para cada pessoa. Legal. Agora, sim, a gente está vivendo um mundo de rede social onde a gente já não sabe mais nem se aquilo ali é real ou é inteligência artificial. É verdade. Muitas pessoas usando filtro e colocando alguma coisa na inteligência artificial. Eu ouvi um dia desses uma dermato falando para mim que chegou uma paciente, botou um filtro num aplicativo desses que muda, né? Tipo um Photoshop, alguma coisa assim. Falou, eu quero essa pele. Como funciona para você, doutora, avaliar? Você falou, né? Muitas chegam e querem um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas como que é para você? Tudo que lhe pedem, você faz? Ou existe um limite? Ou você avalia o que dá para fazer de acordo com a parte biológica, a individualidade biológica da mulher? Como que funciona? Quando a gente começa já assim, eu falo que é uma triagem, né? Paciente caiu, seja um lead, né, de um tráfego pago, ou seja um orgânico indicativo de alguém. Uma amiga minha mandou o contato para a gente conseguir fazer uma avaliação. A gente já direciona a forma que é o trabalho. Para não perder nem tempo. Eu acho que a vida a gente precisa dos dois lados, dizer o óbvio, né? Aqui trabalha com tratamento personalizado, não é o que você quer. O paciente, assim, lógico que uma forma mais ética. mais direto. Direto. A gente precisa, muitas vezes, suplementar, prescrever coisas. Às vezes, existe um pré-tratamento para chegar ao tratamento. E se a paciente não tiver essa paciência ou não fizer sentido, eu costumo dizer que a nossa vibe atrai a nossa tribo, né? Se não fizer sentido a forma que eu trabalho, eu prefiro demitir o paciente. Porque, para mim, não faz sentido não ser da forma que eu faço, porque não vai chegar ao resultado que eu quero. Então, é mais ou menos isso. Não faço aquilo que vem para mim. Mas já aconteceu? Eu quero a bunda igual da, sei lá, Juliana Paz. Já. Já?
Eu pego a bunda da Juliana Paz e pego a dela, boto aquele como igual antes, depois falo, é o mesmo formato? Vamos tentar entender? Eu tento didaticamente explicar Você é educada e carinhosa. a paciente as estruturas anatômicas, para que ela se compare de fato. Ó, vejo real, né? Aqui, o bumbum dela é bumbum formato de coração, bumbum padrão brasileiro. O seu é H, aquele de gaveta. Faz sentido? Vamos virar vocês de lado? Você tem a mesma projeção que ela? Não. Quem não tem, compra. Quem tem, malha. E aí a gente vai desenhando um caminho. Então não tem como. Artificialmente a gente pode até fazer. De repente, o cirurgião plástico também tem um limite, né? Sim. Até aqui eu consigo com a estética, aqui é cirúrgico. Então eu tenho esse bom senso, que tem coisas que eu não vou dar conta de fazer estética avançada. Não, vai fazer uma lipoenxertia, porque precisa de muita projeção. Eu não trabalho dessa forma. Prefiro reposicionamento de tecido, estímulo de colágeno, trabalhar com naturalidade. Se você quer algo realmente estruturado, muito avantajado, eu prefiro que você procure um cirurgião plástico ou alguém que trabalhe dessa forma, que não é o que eu trabalho. Eu não prego isso. É claro o seu posicionamento sobre a naturalidade, né? Exato. Eu tenho lido muito sobre a questão do natural estar voltando à moda, vamos Nunca falar assim, perdeu a né? moda, né? Eu acho que tudo que é demais estraga, mas eu tô vendo assim eu diria que não é que voltou à moda, as pessoas estão um pouco conscientes de que demais se desconfigura, né? A gente vê várias celebridades que passam, perdem a mão. E há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, eu fui para o Miss Brasil. Eu tenho um ladinho do lábio um pouquinho mais curto, porque eu usei aparelho, tive que fazer cirurgia na época de aparelho e tal. E aí o médico dermato fez um gotinho de preenchimento para ficar com os dois lábios iguais. Beleza. Fui, ficou inchado, adorei, voltei, falei, eu quero mais. Eu voltar. Ele falou, olha, Aline, assim, eu super entendo, só acho que não vai ser legal. Me explicou tudo, dos meus traços, da simetria e não sei o quê. Mas eu quero. Aí ele falou assim, não, eu entendo, mas se você quer mesmo, assim, eu não vou ficar chateado. Você pode ir em outro médico, fica à vontade e tal. Aquilo ali, eu virei as costas e falei, tá, doutor, vou pensar, tal, sair. Eu falei assim, nós precisamos ter profissionais que nos falem não. Porque se ele me falasse sim, eu ia fazer. Porque quando a gente está no meio, eu falo, quando a gente está dentro do problema, a gente não percebe as coisas. Não. E, só mais um pouquinho, e só mais um pouquinho. Eu acho que é aí onde todo mundo perde a mão. Por não ter um profissional que pare. Fale, não, isso eu não vou fazer. Não, isso não é legal. E eu tive várias situações da minha vida com vários profissionais, não só né, dessa questão de beleza, mas de tudo. Pediatra dos meus filhos e tal. Não, Aline, isso não. Eu falei, que bom que eu tenho um especialista. O não tem que fazer parte da vida. Porque eu ouvi dele uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não só não vai ficar bom pra você, como vão perguntar quem fez. E o meu nome tá em jogo. É exatamente o que eu falei, prezo. Caramba. Então, a gente tá falando aqui sobre naturalidade. E eu tô achando demais essa consciência. E sim, você pode preencher, você pode fazer os procedimentos, mas natural, sem exageros. E você falou muito aqui sobre o seu posicionamento, que é importante no mercado, né? O quanto você preza pela naturalidade. Você quer um bumbum super avantajado, tá tudo bem. Você pode ir no cirurgião plástico, mas eu não consigo te atender. Como que você lidar no dia a dia? Ou hoje as pessoas já entendem que você é desse posicionamento mais natural e o contrário, quem quer ficar mais natural te procura? Hoje em dia o trabalho ele funciona mais a indicação, né? O paciente viu, fez sentido para ele. A pessoa percebe assim, nossa, você rejuvenesceu, o que você fez? Aí, geralmente, as minhas pacientes contam assim, vou te dar o número de uma doutora que vai parecer que você tá mais jovem. Porque não entende aonde foi, né? Isso eu acho fantástico. A gente geralmente trabalha para embelezar, é embelezamento, né? Então, eu vou estar ali reposicionando sua pele, se tiver quedas, né? A gente existe ali 7 quedas faciais, então eu vou identificar e vou reestruturar o seu rosto primeiro, para depois trabalhar a barra central, que é o que embeleza. E o que as pessoas hoje querem não, eu não quero tirar as minhas quedas, eu quero realmente preenchê-las. E aí é a maquiagem, que a gente acha que não é natural. Porque vai descaracterizar os seus traços. Lógico que tem, assim, tem desarmonias? Existem desarmonias, terços diferentes um do outro. E aí a harmonização tá pra gente melhorar um pouco essas proporções. Mas não quer dizer que Ctrl+C e Ctrl+V tem que existir.
E ficou um pouco assim Ficou durante um robótico tempo, por um né? tempo. Era o maxilar, esse corte na maçã do rosto. Sim, queixo todo mundo proeminente. fala queixo, e todo mundo, caramba, dava pra ver de longe, a bochecha. A boca bem avantajada. Né? Isso eu acho interessante, porque como tá tendo essa consciência, as pessoas já devem querer fazer, mas tem medo de fazer com alguém que as deixe Sempre assim. tem. Não, mas lá na doutora Karen eu sei que é só pra justamente as pessoas olharem e falar assim, você tá bonita, eu não sei o que é. Exato. Isso acontece muito. Então, chega algumas pacientes, assim, lógico que não foi por indicação, e elas falam, eu nunca fiz nada, mas eu tenho tanto medo. E assim, e a gente não tá falando só da mulher, a gente tá falando do contexto familiar. O marido, o filho, a mãe, Chegar em casa, o pai. ficar rindo, achar feio. Teve uma paciente minha, bem jovenzinha, e ela tava com aspecto de 10+. Aí, uma olheira bem coisa, assim, questões de casa, questões de mulher, que tem, às vezes, precisa daquele auto-amor, né? E ela veio para ser paciente modelo num treinamento, e a gente fez a avaliação. Ela ficou tão bonita, e quando chegou em casa, foi o contrário. A pessoa se incomodou porque ela ficou muito bonita. Ela saiu maravilhada, eu tô linda, maravilhosa, nossa, rejuvenesci, nossa, isso aqui clareou. Eu tô muito feliz, tirou várias fotos, mudou foto do perfil, a gente foi observando na semana. Depois o brilho da menina foi decaindo, porque a pessoa o companheiro não aceitou que ela aflorou. Isso deve ser um desafio, deve ela acontecer, deprimiu, né? E aí falou, você acha que tá demais? Aí eu, olha bem, foram poucos os volumes e tal. E a gente teve que fazer um trabalho ali de se olha no espelho. Você gostou? Eu amei, mas você acha que... E aí, às vezes a gente é mais terapeuta que a mulher não quer aflorar muitas vezes. Ou não se permite, nem sabe que pode aflorar. Ou às vezes a validação do outro. Porque ela põe a perspectiva dela sobre o outro. Isso eu acredito que deve ser um desafio para você e para tantas outras pessoas que trabalham com estética. Em uma conversa com um cirurgião plástico, eu um dia perguntei, eu falei, vem cá, tem aquela mulher que vive na sua clínica, tipo, toda hora diz que tem uma coisa e que nunca ficou bom, e agora é o peito, agora é a barriga, agora não sei o quê. Ele falou, ali tem. E paciente assim, a gente costuma correr de gente assim, por quê? Não é a estética. É o vazio. É o vazio que daí ela faz, aí ela, eu achei que ficou torto, achei que vou fazer de novo. Teve uma que ele falou que era a terceira vez que queria fazer um nariz, ele falou, não vou mexer mais o seu nariz. Porque daí ia começar a ficar esquisito, né? E aí é o que você falou de uma forma muito clara, é eu projetar a minha felicidade no outro, eu precisar da validação do outro. Então, como é que você... É um desafio, porque você tá ali para cuidar o por fora e aí você vê que tem um problema por dentro. Você consegue ajudar de alguma forma essa mulher? Por exemplo, esse caso que você falou. Esse caso a gente teve sucesso, né? Porque ele... Bom, ao que foi narrado. Sim. Ele teve que aceitar, né? Tá bonita, começou a fazer o processo de elogio, a gente meio que identificou, sua opinião tem que valer mais que a dele, até porque você trabalha, você fez um investimento com o seu dinheiro. Tenta mostrar para ele um benefício, né? Que isso melhora para você está feliz com isso. E aí, depois de um tempo, aí ela recentemente mandou assim, olha como é que ainda tá bonita. Uau. Linda demais. Mas eu fico triste, porque hoje eu penso que a mulher, independente de ser casada ou não, e tá passando por um processo ou não, a pandemia veio aí para nos mostrar que a vida é um sopro, né? Verdade. E quer fazer, faça. Quer botar quantidade, coloque, mas cada profissional vai performar de uma forma diferente. E hoje eu tento fazer com que elas se olhem e vejam o que te incomoda. Quando você se olha no espelho, o que você tá vendo? Eu não consigo mais me reconhecer. Quanto tempo você se olha no espelho? Elas não se olham mais no espelho. E quando eu pego essa foto, às vezes tiro a foto no celular e mostro pra ela, falo, nossa, como eu tô envelhecida. Calma, a gente vai melhorar isso. Vamos trabalhar, vamos refinar. Como você falou, ela já não se olha mais. Né? Então, ali na consulta é o momento onde ela tá olhando a real, né? A Vera. O que ela não olha todo dia de noite quando chega no banheiro. Exato. Antes de tomar banho, tira a roupa, se olha, meu Deus, eu cheguei nesse estado. É muito comum depois que vai se avançando a idade, mas eu vejo esse processo muito acontecer depois que casa, tem filho, cada vez mais parece que vai caindo um degrauzinho, porque as prioridades viram os filhos, aí depois a casa, o marido e por último sempre a mulher.
E sabe o que eu percebo também muito? Até pelo exame de sangue, tá? Olhando, observando como biomédica, né? Tem prescrição médica e tal, mas a gente pede o exame de sangue para dar uma olhada. Muitas das mulheres, como tem essa vida muito agitada, a maioria tá desnutrida. Falta de suplementação. Cadê o colágeno, potássio, sódio, magnésio? Não tem. Como que vai ter colágeno? Como que vai manter um cabelo na cabeça? Uma unha sem quebrar? Sem estar com nível de irritabilidade, sem estar com compulsão por doce. Então, assim, muitas das mulheres estão mediadas por carências nutricionais. E isso se perde na gestação. Eu passei por esse processo, né? Eu tive filho na pandemia e não tinha médico para atender porque estava tudo em lockdown. Como é que faz? Mãe com o cabelo quase ficando careca, mediada por hormônio, igual todas as mães dessa época, né? Nossas crianças são geração pandemia, né? E ganho de peso, ali ganhei 36 quilos. Então, assim, você passa por um processo também de autoimagem muito ruim, um déficit de autoimagem grande e um desespero que, assim, quem que eu vou procurar? Qual é o primeiro passo? Não tem uma Quem que pode, e receitinha. se é que tem saída, né? Eu acho que vem muito isso. Algumas mulheres que fazem mentoria comigo, quando elas chegam, elas falam assim, eu não sei se você vai conseguir me ajudar. Calma, né? A minha mentoria é voltada para empresárias, Legal. então elas chegam aqui com o negócio delas. Mas eu acho engraçado, assim, eu não sei se você consegue me ajudar. Como se, assim, eu não sei se o meu problema tem resolução. Elas, na verdade, eu acho que elas não têm noção do quanto elas são boas. Também. As pessoas não têm senso de valor, né? Você olha... Eu já passei por esse processo. A pandemia fez isso comigo. Me estragou num nível de que eu olhava assim e falava assim, cara, eu não sei esse profissional que eu sou, não. Eu comecei a entrar no negativo tão ruim que eu falava, eu acho que minhas alunas estão melhor que eu. Não, eu não sou isso aí, não. E fui me anulando, fui abandonando a minha profissão, fui querendo ser mais mãe do que... Eu não queria sair de casa, eu não queria mais dar aula. Eu simplesmente falei assim, eu tô cansada disso, eu acho que eu não quero mais... Não, acho que eu não quero mais preencher ninguém, não. Quero mais dar aula pra ninguém. Agora, Me negativando, sabe? é interessante que você falou ali do exame de sangue, da falta, né, de estar nutrida, como tudo vai desencadeando. Sim. Né? Então aí cai o cabelo, quebra a unha. E eu vejo muitas soluções paliativas ao invés de se buscar a raiz do problema. Você falou um pouco de idade, né? Que, será que com a idade que eu tô, será que ainda dá para me cuidar? Eu escuto muito isso. Exatamente. De mulheres. Até 40 mais, 50 mais, 60 mais. E hoje eu vejo que a ciência está aí, né? Os procedimentos, a tecnologia, para que essas mulheres possam se cuidar. Sim. Tem um tipo de tratamento para cada tipo de pele, para cada idade. O que você diria assim para uma mulher que está se sentindo velha demais, porque eu já ouvi esse termo, para começar a se cuidar? Eu tenho paciente 70 a mais, Uau. Que parece que tem 50. Elas são maravilhosas. E eu costumo falar o seguinte, a nossa idade está na nossa mentalidade. Porque idade cronológica é diferente da idade metabólica, vamos botar dessa forma. Por quê? Você pode ter, vamos supor, 20 anos e eu ter 40 anos e eu performar melhor que você. Então, esse autoconhecimento, ganho de ferramentas importantes para a mentalidade, a suplementação, porque eu sempre bato nessa tecla. Paciente mediado por hormônio, ele sempre está alimentando o lado negativo das coisas por carências. E aí a gente tende a manifestar reações de irritabilidade, intestino enfesado, falta de nutrientes, que vão fazer com que essa paciente não esteja pensando de forma clara. Eu costumo falar assim, paciente está enfesado, ele não está respondendo por si mesmo, né? Sim. Então precisa estar ali melhorando esse intestino, desinflamando esse corpo, para que ele tenha uma clareza e entenda ali que essa idade ela pode sim diminuir, dependendo do que você está trabalhando dentro do seu corpo. Então, idade cronológica é o que você se expõe, né? Você tem que contar os anos, não tem jeito. Se a gente pudesse parar de contar... Sim. Os anos e congelar ali para poder ficar com o mesmo rostinho com 100 anos. Mas o processo do envelhecimento, ele continua. A maquininha continua pedindo mais. A tendência é que a gente tenha que suprimentar mais, porque o corpo vai perdendo a quantidade de células. Então, essa conscientização de que é necessário comer coisas mais saudáveis, suplementar com mais frequência do que se fazia quando era criança... Porque a gente vai perdendo isso ao longo da vida e faz parte do processo. Isso entra naquele trabalho que você falou em conjunto, né? Exatamente, multidisciplinar.
ter que fazer a parte dela e obviamente, uma pele onde a mulher se hidrata bem, onde a mulher come, né, fontes de vitaminas, enfim, acaba que isso ajuda no próprio tratamento que ela está fazendo, certo? Efetivamente. A gente precisa da colaboração do cliente. Ingesta de água, suplementação, alimentação balanceada. Precisa que ela use, às vezes, as prescrições que são pré, pós. Fazer o trabalho direitinho para que você tenha o ganho com aquilo ali. Senão o investimento também é jogado no lixo, Total, né? você vê, né? Eu já entrevistei várias pessoas de diferentes áreas e todas, sem exceção, batem na mesma tecla que eu. Não tem sucesso sem fazer o dever de casa. Não tem caminho fácil. Não. Tem coisas que, óbvio, tem coisas que é o que eu vejo, por exemplo, do seu trabalho. Então, aí, para encurtar o caminho, para o caminho ser mais leve. Isso. Agora, que você não vai ter que fazer nada, que vai ser. Você dorme e acorda linda. Não é cirúrgico. Sabe? E até um cirúrgico. Eu conheço muitas pessoas que fizeram lipo e depois saíram Engordam comendo tudo de descontroladamente e voltaram para um resultado até pior do conheço que estavam vários. antes. Então, eu vejo muito. Eu não sei se a internet passou esse grau de instantaneidade, de facilidade. Acredito que colaborou sim. Mas eu acho importante as pessoas entenderem que para tudo, para um corpo sarado, para uma pele boa, um cabelo bom, existe um processo. Eu estava agora numa clínica de cabelos que eu faço o tratamento, estava com a minha amiga Carol, ela é biomédica também, especialista na parte de cabelo. Conhece Carol Coutinho? Ai, que legal. Carol. Tava com ela agora, eu levei a agulhada antes de vir pra cá. E a gente tava falando, eu falei, nossa, o pessoal tá elogiando o meu cabelo, mas ninguém sabe, né? Eu sou A gente já tá aqui desde novembro tratando o cabelo, que era uma pessoa que não cuidava nada de cabelo, comecei a ter paciência para pentear, que não tinha. Comecei a hidratar, parei de fazer química. Então, assim, a gente tá falando aí de uns 3 anos que eu comecei esse despertar, esse processo. Para agora o cabelo tá bonito, para agora o cabelo tá mais cheio. Viçoso, né? Então, e sem contar isso que a gente estava conversando sobre dormir, beber água, se alimentar melhor. Eu falei, poxa, eu percebi que tá com mais brilho, eu tô me hidratando mais, tal. É um processo. E não existe, né, a mágica. Ela ainda comentou de um caso de um rapaz que em 4 meses teve, não precisou ir para o implante. Ele era indicação de implante, ele não precisou ir para o implante. Mas ela falou, Aline, você tem que ver a disciplina do cara. Tomou os suplementos, vinha religiosamente a cada 15 dias aqui. Então, assim, determinado. Existe um por onde, né? Quando nós olhamos alguém com sucesso, você vê, se a gente olha a sua história hoje, você tá lá, você hoje treina outros profissionais para fazerem o mesmo método que você aplica nas suas pacientes. As pessoas olham, pô, eu quero ser igual a ela. Sim, trilha o caminho. Existem caminhos mais curtos, inclusive é o que você ensina. A mentoria, né? Já em vez de a pessoa bater cabeça, ela fazendo uma mentoria com você, ela já tá indo direto no ponto. Mas tem que fazer a mentoria, tem que estudar, tem que treinar. Tem que então, eu acredito muito no poder do processo. E eu acho que para o profissional, existe esse desafio de chegar alguém que fala, olha, eu quero ficar com o rosto, com o bumbum assim. E você fala, olha, a gente pode melhorar muito. A gente pode fazer você ter ótimos resultados, mas existe um por onde, existe um... Eu vou te dar um deverzinho de casa, você faz, você se compromete. E na mentoria também, né? A gente tem que personalizar tudo. Até na mentoria, um aluno vem com uma expectativa de que viu o do outro professor e a gente fala, olha, a mentoria funciona dessa forma, os resultados são dessa forma, faz sentido para você? Se não, pode fazer com um coleguinha. Porque da mesma forma que eu trabalho, é o que eu ensino. Então não faz sentido eu colocar outras pessoas diferentes daquilo que eu prego no mercado. Então, se faz sentido a forma que eu me comunico, a forma que eu trabalho, a minha mentoria vai fazer sentido para aquela pessoa. Assim como o paciente também. Se ele quer algo diferente daquilo que eu performo, eu sinto que eu não consigo dar, né? Não tem como a gente conseguir fazer algo que não faz sentido para mim. E até a parte dele, né? A gente tá falando aqui, cada um fazer a sua parte. Sim. Eu imagino, um profissional procura você por conta da sua mentoria para desempenhar melhor na clínica que tem, enfim. E aí você fala, ó, vai por esse caminho, faz esses protocolos, faz o quê? Aí o bonitinho, a bonitinha não faz. E aí fala, não funciona. Não é que não funciona, você fez. Aplicou. Deixa eu ver, vamos avaliar. Até porque às vezes pode alguma coisa sair do trilho, você tá aí como mentora para ajustar, né? Mas eu vejo muito essa falta de eu saber que eu preciso fazer a minha parte. Então... Você tocou num ponto que eu hoje bato muito. As pessoas hoje, elas gostam do atalho, né? Todo mundo gosta do atalho, da facilidade.
Não é à toa que as pessoas buscam por mentoria e não cursos, né? Que é ali a mentoria, realmente a parte mais exclusiva. Mais para você, o direcionada. acelerado. Porém, quando é para ela, o que eu percebo, tá? É tanto que surgiu um novo produto através dessa deficiência que eu identifiquei no mercado dentro do gargalo dos meus alunos. Eu ensinava todo o processo, elas executavam todo o processo de forma prática, mas chegava na hora da avaliação, elas queriam me mandar assim, professora, o que você acha que eu tenho que fazer nesse glúteo? Cadê o planejamento? Não quer pensar. Então, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Cada pessoa, se você não performar desse jeito, não faz sentido você fazer a mentoria, que é voltado para planejamento estratégico. Então, cada glúteo tem um formato e vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Mesmo com os protocolos que você ensina, você vai ter que entender Vai ter que daquele avaliar, indivíduo ali. Exato. Qual é a carência desse bumbum? Colágeno? Ah, não tem formato, precisa de volume. Nem todo mundo tem a forma igual, nem todo mundo vai ter a mesma deficiência no glúteo. Precisa identificar qual é a disfunção que está ali. Às vezes tem mais de uma, às vezes tem mais de 3. Assim, qual é o trabalho que vai acontecer primeiro? Isso tudo é narrado, mas elas querem o planejamento dado por alguém. Aí já é uma consultoria. É isso que eu ia falar, porque daí você está prestando serviço para ela. Né? Aí eu criei um produto que é um planejamento estratégico, aí eu lá desenho e faço todo o trabalho, e aí eu vendo de forma online. Ah, quer entender sobre planejamento? Vai ali, ó. Ali tá a cerejinha do bolo, aí tem os 5 principais formatos de glúteo, que a maioria das pessoas tem similares, e o que pode ser feito naquele glúteo ali, que vai dar certo. Ah, que legal. Então, eu criei um produto na deficiência, mas na preguiça, porque o profissional que não quer pensar hoje fica complicado. Ou ele vai colocar pessoas muito iguais e nem 100% vai ter efetividade. É o que a gente viu na geração aí, boca de salsicha, desculpa a palavra. Eu não tinha pensado nisso. E o queixinho de cepacol, a gente brinca É com verdade. verdade. Então ficou muito tempo. Algumas pessoas combinavam. Pelo visagismo, olhava ali o formato do rosto. Mas virou um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas virou um Ctrl+C, Ctrl+V. E nem todo mundo. A gente olhava assim, nossa... Ficou estranho isso aqui. A gente tentava fazer a contabilidade dos terços. É diferente isso. Não, acho que não é desarmonia, né? E algumas pessoas ficavam encaixadas muito bem. Falavam, nossa, ficou muito... Apresentação, visagismo, o formato do rosto combinou. Então, não existe uma forma única para as pessoas. É necessário performar diferente para cada pessoa. Para ter efetividade. Sim. Senão, você acaba também se queimando no mercado. Super, isso alastra, né? Exatamente. Então, eu acho que é super importante você se preocupar com a reputação, com sempre. O nome, que afinal de contas são anos de construção. Exatamente. Como que uma mulher, quais seriam os cuidados que uma mulher que está assistindo aqui a gente, ela tem que ter antes de decidir fazer um procedimento estético? O que ela precisa prestar atenção para, tipo, não, eu vou escolher esse profissional, com ele, com ela, muitas pessoas não são daqui do Rio de Janeiro, então talvez não tenham como vir para consultar com você. Qual que é o cuidado que essa mulher tem que ter? Olha, qual é a dor dela? Capilar? Né? Harmonização facial? É corporal? É uma área específica, é um clareamento íntimo, é um preenchimento. Existem profissionais que procuram se especializar em determinados pontos. E eu acredito, né? Eu valido mais esse profissional porque quanto mais tempo você fica com um problema na mão, você se torna especialista. Então, quanto mais segmentado ele é, mais efetivo. Mais case de sucesso naquilo que ele faz, ele tem. Então, eu costumo dizer, quer procurar um profissional? Primeiro você olha qual é a dor que você quer cuidar. Né? Para já pegar um especialista. Exatamente. Legal. E aí você faz o atalho. Porque não adianta ir no genérico, que não quer nichar, porque ele não vai saber, ele vai testar. Ele não vai saber o que vai dar resultado. Ele não tem case, muitas vezes, de sucesso. Ele não tem casos de portfólio para te mostrar assim, olha, eu já validei. Isso aqui eu faço muito bem. Tem profissional que trabalha com 3 nichos diferentes. Hoje eu trabalho, porque eu já criei um caminho. Tem um banco de dados, eu posso... deixa eu te mostrar um rosto parecido com o seu. Aí você olha, realmente os traços são bem similares. E ficou bacana. Então a gente vai tentar trabalhar dentro daquela performance ali para que você fique natural. Mas se você não tem, como é que faz? Não tem experiência naquilo ali, né? Aí você precisa segmentar. Não faz sentido hoje você procurar um profissional. Posso estar até sendo preconceituosa, mas é meu posicionamento. Eu acho que as pessoas têm que escolher um nicho de mercado. Né? Tem que ter ali. Vai trabalhar com cabelo? Seja melhor no cabelo. Beleza, já é referência? Agora eu quero fazer boca. E aí performa cabelo e boca. E assim vai indo. Então o profissional, o paciente, ele vai procurar aquele que se destaca.
aquele que tem a case de sucesso. Eu acho que dessa forma. Uhum. E deveria ser, né? Sim, isso é muito oportuno que você está falando, porque eu não sei se você conhece, tem um livro chamado Outliers, que ele fala sobre a teoria das 10.000 horas. Para você ficar especialista em alguma coisa, você tem que ter 10.000 horas de prática. Então, por mais que ele queira ser especialista em tudo, e ele, como você falou, agora eu sou bom em cabelo, vou começar a boca. Ele vai começar a boca, ao invés de potencializar o cabelo. Então, quanto mais nichado, melhor. Esse estudo foi feito com vários atletas de beisebol, de basquete, aonde entenderam quantos treinos eles faziam por dia, quantas horas por semana, por ano, e fizeram esse cálculo e perceberam que todos os atletas e até empresários de sucesso, eles tinham as 10.000 horas. Então, quanto mais tempo você tem focado em determinada coisa, mais chance você tem de fazer. E aí é onde eu acho que é importante a gente falar sobre nichar, e aqui a gente está num papo até de negócio. Para você que está ouvindo a gente, biomédicos, né, que possam até estar vendo aqui a doutora Karen, até entender como andar com ela na mentoria, é importante entender isso que ela falou. Quanto mais você nichar, mais chance você tem de sucesso, porque você é especialista naquilo. Mas eu só posso fazer aquilo. Não, como ela falou, uma mulher pode vir fazer o bumbum e querer fazer o rosto, e ela faz muito bem o rosto, mas ela tem um carro-chefe, Exatamente. Aquilo ali ela faz como ninguém, e isso são as horas de perícia. Então é importante você entender aonde você quer focar para você se tornar referência em. Porque a partir do momento que você vira especialista, o mercado já não é saturado. Exato. A partir do momento que você é especialista, tem poucos no mercado, senão você fica como único em determinadas regiões, aonde as pessoas sabem, boca, igual você falou, né? Boca, o cara faz como ninguém, vou lá. O bumbum, a doutora Karen faz como ninguém, se for mexer no bumbum. Então, isso é extremamente importante, só que isso exige horas, né? Como você fez, de treino, de especializações, de estudos. Como que foi essa imersão no bumbum, no caso do bumbum? Eu sei que você faz muito bem rosto também, mas você falou muito sobre a harmonização facial de glúteos. E aí eu queria entender como é que foi. Existia já esse nicho ou você pegou quando estava no começo? Como que é? Vamos lá. Glúteo eu sempre tive, então já era uma dor minha, né? Aí facilita. Eu queria consertar o meu bumbum. Mas, aproveitando a oportunidade que eu tinha um cirurgião que trabalhava junto comigo e ele fazia bioplastia. E aí eu pegava a deficiência desse paciente dele. Muitas vezes, assim, preencheu, mas tem celulite, tem flacidez. E eu comecei a me especializar ali numa oportunidade. Eu digo que o bumbum me escolheu. Porque já estava ali, né? Então, a gente juntou o útil ao agradável. E nesse pós-operatório, eu comecei a trabalhar com essas pequenas imperfeições. Com o tempo, de tanto ver ele projetando, injetando, você fica olhando, né? Tá ali no transoperatório. E você acaba entendendo, identificando. As queixas que tem na cirurgia são mais projeções dos quadrantes superiores. Hip-dip, que é a depressão trocantérica. Então, a dor do paciente é essa e eu comecei a falar muito sobre isso. Trabalhar muito essas porções, né? Falar muito só da depressão trocantérica. Então, vinham pessoas que... Todo mundo tem depressão trocantérica. O que é depressão? Essa lateralzinha, afundadinha da academia. Que, tipo no quadril, Exatamente. assim? Aquela lateralzinha do corpo. Eu não tenho mais aqui, que eu tô gordinha. Mas é no quadril mesmo? É no quadril mesmo. Assim, você tem aquela... Antes do culote. O bumbum ele não é todo redondinho. Ele tem tipo uma... Ele tem... É igual um violino. Sim, né? Sim. Tem aquele formatinho assim. Então, essa dor aqui, da que é atleta ou da que é Kardashian, ela quer ter essa curva. Uhum. Então, eu peguei esse pedaço, essa dor, e fiquei ali batendo nessa tecla. Depressão trocantérica. E a maioria das pessoas que hoje eu preencho no consultório é só hip-dip. Elas não querem ter essa... Não querem. Esse buraquinho, assim. Elas buraco, querem né? É como se fosse uma depressão, pizza. E você precisasse preencher aquela fatia. Encaixar aquela fatia ali. Elas querem que fique todo redondinho. Linear, exatamente. Então, essa dor da depressão trocantérica é uma dor mundial. E eu fiquei na tecla. Deixa eu falar só de hip-dip. Fiquei ali um tempo. E a paciente vinha só para depressão trocantérica e eu identificava. Tem flacidez, aí tem que fazer bioestimulador. Precisa projetar para trás. Caramba, você nichou o nicho. O nicho é o nicho. Que legal. Falava só de depressão trocantérica. E o tráfego pago era só assim, depressão trocantérica tem solução. Uau. Aí a pessoa falava, como? Pelo amor de Deus, eu tenho isso. Aí vinha... Que legal. Nossa, é meu bumbum esse aí. Aí tinha a fotinha mesmo, porque bumbum ele é muito bloqueado no tráfego pago. Então era um desenho mesmo
Mostrando antes e depois o que era. Aí, no final, tipo, a segunda foto eu botava um pedacinho só do glúteo preenchido. Um vazio e um preenchido. Então, eu tinha um pedacinho de glúteo. Foi essa foto que ficou ali rodando por um bom tempo. E foi nichando. Aí depois ele mostrei celulite. Aí, celulite, qual é o grau? Lipedema, que as pessoas confundiam celulite com lipedema. E continuei bunda. Ao redor do bumbum, celulite, flacidez, estria, o bumbum tem mancha. Comecei a ficar falando de todas as disfunções voltadas pro glúteo. Além do glúteo, tem que remodelar a parte de cima. Aí comecei com a remodelação corporal, enzimática, ou com endolaser, ou com criolipólise. Aí me transformei numa referência em corporal, mas com ênfase em glúteo. Então atrai pelo bumbum, mas as pessoas acabam fazendo porque não tem como. Você olha a pessoa de costa, você vê culote, posterior, bananinha, às vezes um back shape cheio ali em cima do glúteo. Culote, flancos. Como é que você trabalha o glúteo? Vai sair como aquele bumbum ali? Vai mostrar como? Trabalhar em cima, embaixo, lateral. Aí a gente acaba trabalhando 360 do bumbum. Caramba, no detalhinho. No detalhinho. No detalhinho. Só naquela dor. E deixa eu te falar, você acredita que existem demandas diferentes para uma mulher pós-maternidade, uma mulher 40, 50 a mais e uma mulher 70 a mais? São pedidos diferentes, as queixas são as mesmas? Isso tem diferença, sim, até porque, assim, declínio de colágeno, hormonal, isso tudo influencia de fato numa paciente normal. A gente tá falando nem de processo de emagrecimento exacerbado, brusco, né? Porque ela tem a queda, né? Exatamente. Desnutrição, nós não estamos falando de uma pessoa natural, ganhei neném. Na gestação já tem os hormônios vasodilatadores, para que ela tenha essa barriga crescendo. Então, se ela tem vasodilatador, o bumbum dela no pós-parto vai estar como? Destruído também, porque eram hormônios que fazem o colágeno não ficar ali, né? Só elastina. Só deslocando esse corpo. Ela tem um disposicionamento glúteo, sim, no pós-parto, que aí é uma dor de flacidez. Às vezes, hipotonia muscular. Não fez musculação, a gente precisa trabalhar também essa hipotonia. Agora, a paciente que já é 50 a mais, 60 a mais, ela além de ter a hipotonia, se ela não treina, tem ali a perda dérmica, né? Ela tem como é que a gente pode dizer? Nós tínhamos 2 dedos de derme e aí a gente vai perdendo essa célula. Então, ela tem já uma redução de camada de tecido. Então, a gente tem que realmente preencher aquele paciente ou estimular mais colágeno porque ela não tem a densidade que a célula de uma pessoa de 40 anos vai ter. Então, 60 a mais, mesmo que ela seja condicionada, mesmo que ela tenha um estilo de vida 100%, ela vai ter uma derme mais reduzida. Então, eu preciso reformular essa derme para que ela tenha volume. Assim como no corpo todo, não estou falando só de um glúteo. E quanto mais esse paciente vai crescendo na idade, mais suplementando, mais produto a gente precisa colocar ali. Essa é a regra, não tem como mudar a anatomia. Entendi. E então acontece esse processo. Mesmo com a demanda diferente, seria mais aquilo que a gente falou no começo, a intensidade, a quantidade. Mas o protocolo seria basicamente o mesmo. Exato. Mulheres com menopausa, muda alguma coisa? Muda a questão hormonal, muda também. Porque aí você tem, às vezes, um receptor que não está recebendo porque está em deficiência ou não tem construção nele. Então, às vezes um silício, um magnésio está em deficiência porque a paciente tem muitas vezes doenças crônicas e uso de medicamento, então às vezes está com o terreno biológico intoxicado. A gente não tem absorção de nutrientes. Aí tem que entender, às vezes... Isso faz todo sentido, você falou o exame de sangue. Tem que olhar se tá com verme, se tá intoxicado. É importante, porque a gente consegue performar, deixando esse corpo mais limpo, a gente consegue ter mais efetividade com tudo aquilo que você tá suplementando. Sim. Caramba. Agora, assim, hoje, você, além de atender as pacientes, você tem o seu papel como mentora. Você forma outras biomédicas, dá consultorias, tem a mentoria. E isso acaba que é uma inspiração de liderança feminina, né? Então, você é empresária, né? Você falou no começo que começou ali com o galãozinho ali para fazer o Carbox. Você não fazia ideia do que era ter um funcionário, ter um CNPJ.
essa construção toda, como você encara esse desafio de você é especialista, onde você aplica e você dá aula, mas você também é empresária? Como que você faz a gestão desse cenário, dessa conciliação? Eu acho que a autonomia faz com que a gente, no início, seja eu empresa, né? Você é contadora, secretária, e com o tempo você vai tendo esse capital entrando e você consegue ir delegando algumas funções. Quando eu vi a oportunidade de ensinar aquilo que eu faço, hoje o que eu tento fazer, né? Apesar de ser mãe também, a parte da manhã é toda maternidade, autocuidado mesmo, uma academia. Eu faço dias de consultório, Legal. né? Eu hoje reduzi mais, então eu aumentei o meu ticket. Hoje eu atendo pacientes mais personalizados, com valor um pouco mais alto, para que eu performe com ele ali no tempo que ele precisa, não tenho mais quantidade de demanda. Porque aí fica mais. Você acaba nichando, você acaba sendo referência, você tem case de sucesso, você apresenta para o paciente uma efetividade, ele paga o preço pelo aquilo que você quer. E tem os dias das mentorias, né? Do treinamento, de uma consultoria e a parte administrativa, porque eu tenho que criar conteúdo para que isso aconteça. Então, hoje eu trabalho 2 vezes na semana em atendimento, ou eu crio Dia da Beleza, Beauty Day. Legal. Aí eu coloco ali 12 horas de trabalho. Aí é um dia inteiro. Um dia de máquina, um dia de... boto a experiência do cliente, ou se for muito personalizado, às vezes, tipo, Beauty Day seu, você escolheu. Aí você pode escolher produtos do rosto, produtos do corpo. Então, eu vou ver o tempo que eu vou ficar com você, 3 horas, 5 horas. Quais são as máquinas? Quais são os procedimentos? Então, o seu dia da beleza vai acontecer de manhã, a gente gera uma experiência. É um combo, assim, É um né? combo. É quase que um spa de procedimento. Exato. É exatamente assim que eu trabalho. Então, eu prefiro aumentar o meu ticket, aumentar a experiência, mas personalizar para que você fique ali e atenda todas as suas demandas naquele dia e a gente faça as revisões pontuais, do que ficar pontuando durante a semana. Hoje eu prefiro mais um paciente que venha para fazer tudo. Eu quero fazer reposicionamento de colágeno, mais uma projeção labial, o Botox e Lavian, vamos supor. Então eu pego um pedaço do Lavian, boto fio, né? Performo aquilo tudo. Eu quero fazer o glúteo também. Aí eu tenho espaço e tempo para ele também fazer a parte corporal. Então eu personalizo todo o atendimento dele pro dia da beleza dele acontecer. Legal. Aí eu trabalho dessa forma. E os meus alunos também são mentorias personalizadas, VIP. São individuais as mentorias? Geralmente de 1 a 3 alunos, porque eu também aumentei o ticket, o valor dessa mentoria para que seja mais personalizada, para que ele tenha a quantidade de pacientes suficiente para que ele entenda e ele faça, para que ele tenha o portfólio dele. Então, geralmente são de 5 a 7 pacientes em um atendimento também ali com muita coisa. Vai trabalhar celulite, vamos trabalhar flacidez, vamos trabalhar gordura, depressão tracantérica, vamos trabalhar em cima e embaixo. Então, ele vai sair entendendo um contexto todo. Ele transforma o paciente naquilo tudo ali. Então, ele já tem o portfólio do antes e depois, de 5, 7 pacientes que já valida para ele começar. Então, eu acabo já ensinando ele a ter um portfólio, não criar de alguém. Ele já cria os próprios protocolos, as coisas que ele vai vender. Já ajudo na precificação. Lógico que eu falo, não tem como você aumentar o ticket igual a mim hoje, mas você pode começar por esse caminho e trilhando até chegar aqui. Então eu faço essa jornada do aluno junto a ele para que ele entenda o start, qual o produto que é mais baixo para que ele atraia. Infelizmente a quantidade primeiro, para depois ter a qualidade. Ele precisa ser validado como uma referência, então ele precisa de horas para ser validado. E muitas pessoas já querem performar no Premium. Não, eu quero o bumbum Premium, né? O bumbum de 36. E aí são 3 sessões. Mas não começa assim. É bumbum de 1.800, de Gluteo Max. Tem que começar com as vitaminas. Tem que começar com a até estética pra pegar básica. A experiência, né? Para treinar, para não fazer... E aí pular o atalho gera frustração, porque ela acha que não tem o cliente. Não, ela não está nichada. Ela precisa ser uma persona naquela área para que a pessoa comece a ter ela como uma referência e ela vai criando, vai fazendo uma construção. Se você quer ir para o bumbum premium e não começa pelo bumbum básico, você não vai conseguir chegar a ser uma referência de nada. Então não vai ter cliente mesmo. Então a agenda vai estar vazia. Uau. Isso é uma visão macro do negócio mesmo, né? Não é só da técnica, enfim, é do negócio como um todo. E você tem que direcionar, porque não adianta ela vir fazer um curso de bumbum e depois falar assim, Karen, e agora, como é que eu vendo? Sim. Que ela vai ter o produto, ela sabe fazer, mas não consegue vender e faturar com aquilo. Exatamente.
E aí tem que ensinar o primeiro produto para ela. Então eu falo, ó, o primeiro produto é esse. Se puder, se conseguir, já vende o resto da esteira. Mas não assuste o paciente. Comece por esse. Isso é uma visão super importante, principalmente para quem está querendo ajuda, né? Quem procura mentoria, consultoria, quer esse mapa. Exatamente. Né? Para onde que eu vou? Eu não estou enxergando, estou perdida aqui. Então é basicamente assim que O funciona. repertório. Exatamente. Ela precisa do repertório. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, qual que seria assim, o seu desejo para os próximos anos da estética? O que você gostaria que acontecesse nos próximos, sei lá, 5, 10 anos? Bom, eu já trabalho no que eu realmente tenho visão de futuro, eu acho, tá? Assim, eu vou sempre estar falando da minha perspectiva, do meu ponto de vista. A medicina regenerativa, eu acredito que ela não vai cair porque as pessoas estão envelhecendo, né? E já temos soldadinhos dentro do nosso corpo que podem ser utilizados. Isso é fantástico. E que hoje a indústria, né, ela tenta, como é que eu posso explicar? Abafar um pouco a efetividade dessas coisas. Terapias pró-oxidativas como ozônio, como o oxigênio em si, né, a hiperbárica, sempre estimulando o terreno biológico a responder ao estímulo. Então, eu vejo para o futuro, né, as pessoas usando o próprio corpo, né, se descontaminando, para que, comendo mais da terra, para que você tenha nutrientes fortes, trabalhem a sua embalagem. Porque quando você tem um colágeno bom dentro de você, você tem o seu próprio corpo mostra. E se você pega esse colágeno que está dentro do seu corpo, coloca do lado de fora para que dê um up, você tem efetividade porque é personalizadinho, é seu DNA ali, prontinho. Hoje o meu conselho não me permite falar muito abertamente sobre terapia regenerativa, por isso que eu tenho 2 conselhos, eu sou enfermeira e sou biomédica. Como enfermeira, eu posso fazer os autólogos. Legal. Eu posso falar de soroterapia, eu posso falar da terapia integrativa e complementar, que é a ozonioterapia. E como biomédica, né, de manipulação, indústria farmacêutica, ácido hialurônico, não é bem-vindo. Então, eu tento ficar ali no meio do caminho. Eu costumo dizer que eu sou uma profissional de saúde estética. E tento não me botar dentro de um pote, sabe? Sim. Não sou nem biomédica, não sou nem enfermeira. Eu sou uma profissional de saúde estética. E aí é interessante porque no começo do podcast você falou assim, enfermagem não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Tem. Que é graças ao seu processo na enfermagem que você tem toda essa bagagem e pode afirmar várias coisas, inclusive mediante conselho, para que realmente tenha bons resultados com as mulheres, com os protocolos, enfim, com tudo, né? E quando eu fiz a enfermagem, né, eu fiquei na reserva da medicina, o sonho era medicina, eu falei, pra que eu vou fazer isso? E por que eu sou enfermeira? Nem enfermagem eu queria fazer, eu não gostava da enfermagem, eu achava que a enfermagem era, tipo, secretária da outra categoria, ou então ia limpar bumbum em CTI. E quando eu vi um universo fora do hospital, eu falei, cara, não, pra que eu fiz a enfermagem? Não é por que eu fiz a enfermagem. E tudo que de bagagem que eu aprendi, eu uso. Mais do que como biomédica. Toda bagagem, olhar, identificar sinais e sintomas, que hoje tem muita intercorrência na minha área de biomedicina, por não identificar o que é necrose, o que é isquemia, o que é um processo alérgico, qual é o sinal de um sinal flogístico, né? Rubor caloridor. A enfermagem me deu. Então, hoje, eu ensino a prevenir a intercorrência. Hoje, eu trabalho também periciando quem cometeu uma intercorrência. Se foi dano realmente de uma imperícia, de uma imprudência, ou se de fato, infelizmente, o terreno biológico daquele paciente foi o sorteado da vez, né? Sim. E aí, estava realmente já ruim e a pessoa teve esse azar de trazer um dano estético ali. Então, a enfermagem, hoje, eu digo que é 70%. E os 30% é biomedicina. Legal. Eu não consigo... Não foi nem um pouco à toa, né? Não foi à toa. Era já a preparação porque estava por vir. Exatamente. Caramba, que legal. O que eu quero? A gente sempre encerra o nosso podcast aqui com uma mensagem. E eu acredito muito, assim, que tem 2 públicos. É a primeira vez que eu peço 2 mensagens. Ai, meu Deus. Porque aqui a gente tem as mulheres que talvez acham que não tem solução, ou que estão velhas demais para se cuidar, ou será que dá até para consertar alguma coisa que fez por ter escolhido um profissional não tão bom, enfim. E a gente tem também os profissionais,
né? Que os biomédicos que querem melhorar, que querem se especializar, nichar, né? A clínica deles. E aí eu queria uma mensagem para esses dois públicos. Uma mensagem final, uma mensagem que você entende que vai chegar a todos eles e que isso com certeza vai dar uma virada de chave neles. O que você tem guardado? O que você poderia falar que você entende que vai mudar o jogo? Mulheres, autoconhecimento é tudo. Tem que identificar o que te dá gatilho, qual é a deficiência, faz sentido para você se cuidar. Qual é o principal cuidado hoje? É autoamor? É realmente uma embalagem? Precisa de um rosto novo, um corpo novo? Se permitam, né? O medo do novo às vezes nos paralisa. Mas quando a gente chega no novo e descobre, a gente não quer voltar, né? É igual uma caixinha, assim, uma vez que você expande a sua mente, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Então, expandam, abram a mentalidade, busquem por coisas que façam sentido para sua vida. Hoje a gente falou de estética, mas a estética não é só aquilo que se vê, né? Consumam aquilo que faz sentido para sua vida. E para o profissional, empreendam da melhor forma, né? Procurem realmente nichar o mercado. Hoje, o profissional que não é especialista, ele está sendo engolido pelo mercado. Verdade. E a gente vê clínica, vê muitos... Não estou falando só da estética, estou falando de uma forma geral. Hoje, para mim, não faz sentido mais ter uma clínica. Porque como eu trabalho com o Dia da Beleza, eu subi lá qualquer clínica. Então, para mim, hoje, não tenho mais... Já vivi com uma clínica, como spa. Eu já vivenciei e hoje eu não tenho mais essa vontade. Mas façam aquilo que faça sentido para sua vida, mas escolham realmente performar as suas horas, né? Contabilizem suas horas naquilo que façam sentido e o que tem propósito. Trabalha sua dor, né? Eu trabalhei minha dor de várias formas e eu descobri que o meu propósito era cuidar de pessoas. Se eu não sirvo, eu não faço. Uau, forte isso. Me veio até em mente o começo do podcast, quando você falou assim, que eu olhava você como plantonista, você ali, não, peraí, tá aqui, tá quente, né? Tô chegando perto. Acho que essa descoberta ela é muito importante para todos os profissionais, né? Exatamente. Fez sentido, replica. E às vezes o medo do novo, as crenças limitantes. Muitas vezes a gente tá vendo que tá dando certo, mas aquela vozinha negativa, o cérebro é 70% negativo. Não vai, ele não quer melhorar, não quer neuroplasticidade. E a gente tem que persistir. Espera um pouquinho, respira, volta de novo, porque ele vai... Ok, vamos lá então. Uau! Gente, que incrível. Bom, como que as mulheres, os profissionais fazem para te encontrar? Fala da sua mentoria, cursos, como é que funciona para entrar em contato? Tá, pessoal, Instagram é o principal contato, então @doutora Karen Barros _ Karen Barros _ lá é mais ou menos um currículo, né? Mostra a minha trajetória. Ali eu mostro aonde eu tô, por exemplo, podcast, né? E o Instituto Karen Barros, ele antes era uma clínica e agora virou uma clínica e mentoria. Então, a gente tem os destaques lá com resultados e aonde eu divulgo num canal quando tem curso, paciente modelo. Então, pelos canais do Instagram, a gente consegue estar atendendo tanto o paciente quanto o aluno. Caramba, que demais, gente. Um prazer estar com você aqui hoje. Hoje, eu preciso falar, a gente está aqui, o Metascast ele é patrocinado pelo Minotouro. Na verdade, o Minotouro ele não se contenta ter um produto só. A gente tem aqui o pré-treino dele. Que legal. A gente tem, você falou muito sobre o que a gente se alimenta, né? E essa linha aqui, ó, da Supra, é a linha Fit, e tudo sem sódio. E você vai estar levando para casa para fazer sua salada. Gente, olha, adoro para se deliciar. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse molho caseiro. Para mim, é um dos melhores. Tem o tempero também. A gente tempera a galinha. Meus filhos usam até no arroz. Que legal. Mas eu falo, gente, não se empolguem. Mas é uma delícia mesmo. E sem sódio. Sem sal. Então, é aquilo que você falou. É nós cuidarmos do que nós colocamos para dentro, né? Exatamente. Então, fica aí um agradecimento ao nosso patrocinador oficial. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por compartilhar não só a sua história de vida, mas eu tenho certeza que muitas mulheres que às vezes estão com a estima baixa, que acham que não tem jeito, vão olhar esse episódio com outro olhar, vão se olhar de volta no espelho e vão falar, pera, eu acho que eu posso ver alguma coisa, eu posso me sentir melhor, porque é como você falou, não é só sobre a casca, é sobre de dentro para fora. Então, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Tá joia, pessoal. Obrigada. Mais um episódio do Metascast e até a próxima.